Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, o Acorda Vascaíno sempre bem cedinho. Estamos chegando no dia 21 de dezembro de 2022. Está terminando o ano, daqui a 10 dias acaba esse ano de 2022. Expectativa muito grande para o 2023. Olha, eu fico sempre pensando aquilo que eu vou falar aqui de manhã, em que tema eu posso abordar. E olha, eu juro a vocês que eu fico sempre numa expectativa de abordar um tema que possa ter uma discussão, mas que seja algo agradável, que seja algo capaz de fomentar uma discussão sadia. Então eu procuro levantar sempre ideias que sejam capazes de ajudar aqueles que ainda têm dúvida, que possa reforçar a ideia daqueles que têm a certeza. O Vasco contratou o Pedro Raul, centroavante. O Vasco contratou o Patrick De Luca, jogador que vem sem custos para o Vasco. O Vasco vai anunciar provavelmente hoje o Léo Pelé, jogador do São Paulo, o Léo, zagueiro, e deve fechar, mais tardar até amanhã, o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Há uma possibilidade de até sexta-feira também fechar o Gabriel Menino, lateral direito do Palmeiras. Eu queria falar sobre mercado, sobre movimento, porque eu não tiro a razão do torcedor que, acostumado com muitos jogadores contratados, com quantidade, sente falta, é claro, de um mercado mais agitado. E a gente vem dizendo aqui reiteradas vezes, mas é difícil porque é aquilo que eu estou falando desde o início. A gente tenta levantar um tema que seja agradável para todo mundo. Mas eu já fiz 2 acorda vascaínos aqui que eu coloquei até no título o que vocês gostariam de ouvir e o que vocês gostariam de ouvir 2. E hoje eu vou colocar de novo o que vocês gostariam de ouvir 3. Porque, olha, é uma sinuca de bico. Porque se a gente diz que o Vasco estava esperando o mercado aquecer, a gente está dando razão à lentidão que as pessoas apregoavam. Você está defendendo. Mas se você mostra à pessoa claramente que assim está acontecendo com todo mundo, e está à prova, até o final da Copa do Mundo, ninguém apresentou mais de uma contratação. Ninguém fez contratações aos montes. O Bahia, que também está com SAF, está lá apresentando a revelação do futebol cearense, o artilheiro do Campeonato Potiguar, enfim, está trazendo um goleiro que veio de Portugal. Então, está todo mundo ainda engatinhando, tentando ver como é que vai estar o mercado, aquecer. Por quê? Porque a temporada, em função da Copa do Mundo, terminou mais cedo. O Campeonato Brasileiro normalmente terminaria no início de dezembro e terminou antes, dando tempo aos times de se estruturarem. Eu ouvi outro dia, estava lendo, torcedores do Fluminense e do Flamengo reclamando. Os do Flamengo diziam, bom, o Flamengo não vai contratar ninguém, né? O Flamengo tem um time montado, cheio da grana, montado na grana, mas que investiu 40 milhões no Ayrton Lucas. Porque é uma realidade dos caras. Os caras têm um time montado. O Fluminense, o torcedor reclamava que trouxe um lateral direito reserva do Atlético Mineiro, o Guga, e um atacante bom, porém que não jogou esse ano, muito machucado, que é o Keno. Que estaria investindo, mais uma vez, num reserva de luxo, que é o Natan. E eu chego à conclusão que o torcedor é igual em qualquer clube, só muda o endereço. O torcedor, ele é acostumado no Brasil a ter sempre esse poder de dizer que não pode, não deve, não quer, não é o melhor. E é um direito. E eu reitero a minha posição. O gestor de futebol não pode dar ouvidos a isso. Não pode dar ouvido a gente. Apesar da nossa opinião ser uma opinião dentro do possível, tem gente que faz para ganhar like. Eu, por exemplo, não estou nem aí. A minha opinião, ela tem
modéstia à parte, um direcionamento, tem um embasamento. Eu procuro trazer aqui dados, informações, coisas que aconteceram, exemplos, para ter uma opinião minimamente razoável. Mas o gestor de futebol não pode discutir em cima de como é que está a rede social, o que disse fulano, porque senão ele não vai conseguir fazer a gerência. E eu estou dizendo isso, primeiro, por essa questão do rótulo. O Paulo Brax é uma tartaruga. É? Ou ele tem responsabilidade porque o dinheiro tem dono? Porque o pessoal da 777 cobra dele isso. E precisa fazer o investimento certo. E precisa mapear os jogadores. E precisa saber qual é o jogador que tem mínimo risco. Além, né, do normal, porque risco sempre tem. O cara pode machucar na descida da escada do avião, quando chega no Rio. Então, sempre tem risco. Mas minimizar o risco esportivo, tudo isso tem critério. E, mais uma vez, eu acho que isso é algo que a gente precisa dar a mão à palmatória. Hoje, há uma responsabilidade com a grana. Há uma responsabilidade com o dinheiro, porque o dinheiro tem carimbo, o dinheiro tem dono. E tem. Por um lado, é ruim. Por quê? Porque, entendo o dono se mete mais. Às vezes atrasa, às vezes quer saber mais, e o tempo urge no futebol. Mas, ao mesmo tempo, o dono também tem responsabilidade, porque não vai deixar faltar. O dono sabe que precisa pagar certas contas urgentes. O exemplo, o negócio do Transferban do Maxi Lopes, que eu falei ontem aqui. Se sabe que tem uma dívida, tem que se pagar a ele, ao Maxi Lopes, ao argentino. Aliás, né, papelão, tudo bem, é direito dele, mas chegou aqui, fez 3, 4 meses, largou, ficou gordo, completamente fora de forma, totalmente sem responsabilidade e ainda mete no pau. Muito bonito, seu Maxi Lopes, mas tudo bem, vida que segue. Então, quem tá lá dentro sabe que tem que pagar. Sabe que tem que pagar. E de repente você pensa assim, pô, se os caras têm que pagar 3 milhões e blau para poder liberar a inscrição, de repente esse dinheiro, que poderia ser usado num jogador, num salário, para você pagar um salário de um jogador, se você for botar aí, vamos lá, tem que pagar 3 milhões e meio ao Maxi Lopes. 3 milhões e meio, vamos colocar por baixo aqui um salário de 500 mil, que é um baita de um salário, né? São 6 meses. São 7 meses de salário que você está pagando ao Maxi Lopes. Se for um pouquinho menos, 400 mil, são 8, 9 meses. Então, de repente, dentro de uma responsabilidade orçamentária, você segura a contratação para o ano seguinte para você fazer esse pagamento. E quando termina a Copa do Mundo, que o mercado aquece, o Vasco entra de cabeça. E aí é a segunda parte. Porque se reclama que não se faz o investimento. Porque se reclama que o investimento não está legal. Está pouco, não está investindo. E aí você, e eu entendo isso também, eu tô parcimonioso, estou entendendo. Porque a gente tem essa cultura, você torcedor tem essa cultura de ter um caminhão de jogadores, e eu já falei isso para vocês, uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. A gente se acostumou com quantidade. A gente se acostumou em apresentar 20 jogadores e achar muito legal. Porra, mas 20 bagres? 20 jogadores medíocres? Eu prefiro contratar 3, 4 muito bons num período de 20 dias do que contratar 20 num período de 1 mês e meio. Para onerar a folha, para criar problema, jogador que não vai te dar retorno. E aí, a gente precisa entender isso definitivamente. Mesmo aqueles que têm um pouco mais de resistência, o Vasco está contratando, numa semana, 3 jogadores, provavelmente, de 3 grandes clubes de São Paulo. E não me venha com esse papo de que eram jogadores que não estavam... Não, titulares. O Léo é titular do São Paulo há 2 anos. Titular com o Fernando Diniz, com o Hernan Crespo e com o Rogério Ceni. O Eduardo Afonso, repórter da ESPN, falou ontem no News. O problema foi que ele recebeu uma proposta da França, o São Paulo não liberou e o moleque arrefeceu. Ficou chateado, não ficou bem. Lucas Piton, titular
Jogou 28 partidas no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, 8 partidas na Libertadores, 7 na Copa do Brasil. Cria do Corinthians. O Gabriel Menino, se vier, jogador do Palmeiras. Gente, isso é muito emblemático. É muito emblemático. É, sim, uma mudança. Vocês que fazem troça e que reclamam que a gente faz propaganda, que a gente... Não é propaganda. Eu tô dizendo, eu tô andando para isso, cara. Mas é só para minimamente as pessoas acordarem que não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Mudou. Tá mudado. O Vasco está mudado. Eu ontem recebi a informação do presidente do Tajeres de Corda, olha só que loucura, de que o Vasco aumentou a sua proposta de 2 milhões de dólares para 5 milhões de dólares. Como se fosse de 2 mil reais para 5 mil reais. O Vasco que pegava o Eric, do Ipiranga. O Vasco que pegava o Zé Santos, do Marcelo Dias. O Vasco está trazendo 3 jogadores dos 3 grandes times de São Paulo e ainda tem um crédito no Santos, que vai trazer um jogador do Santos, com os 6 milhões lá do Natan. O Vasco está batalhando. Ontem eu vi um programa na ESPN, até para ouvir meu amigo Eduardo Afonso, e quando abriu lá o Sport Center, a abertura foi o Vasco. Se isso não é uma satisfação, se isso não é uma alegria, mas aí vem um outro aspecto, que o torcedor do Vasco, e volto a dizer, eu estou parcimonioso, vou entender, mas eu quero só que vocês raciocinem. O torcedor do Vasco está reclamando, porque aí reclama que não faz investimento, mas aí compra o Léo por 16 milhões, que vai parcelar, gente, durante quase 3 anos. Só para vocês terem uma consciência, final de 2024 o Vasco está acabando de pagar o Léo. Pintar uma proposta da França como pintor, o Vasco faz negócio com ele, ainda ganha dinheiro. É um jogador de 26 anos de idade, é jovem, tem mercado. Jogador com valências boas, zagueiro, lateral, mas aprendeu a jogar de zagueiro, é um jogador de ótimos números, regular pra caramba, útil demais. Jogador que não é muito alto, mas é um jogador de bom posicionamento, bom passe, saída rápida. É bom para um esquema de 3 zagueiros ou uma composição com variação tática de 3 zagueiros para 2 linhas de 4. Jogador que se junta a uma segunda linha. Excelente reforço. Não é o jogador que eu mais gosto do mundo, não. Mas se a gente for botar aqui, quem tem saída de bola no futebol brasileiro, como o Léo? O Júnior Alonso, no Atlético Mineiro. É um zagueiro que tem essa capacidade, canhoto como ele. Não vejo. Quem mais? Você tem lá o Vitão no Inter, que é bom jogador também, que tem uma boa saída, né? Quem, o Cuesta no Botafogo? Não. Você tem o Davi Luiz no Flamengo, que é um jogador diferenciado, claro que é. O Gustavo Gomes, que é um zagueiro de boa saída de bola também, mas que não sei se tem o passe que o Léo tem. Porque é impressionante o que esse menino tem de números. E eu não estou dizendo que é o zagueiro. Por que ele não está na seleção? Concordo com vocês. Mas, para uma montagem de time, é um jogador muito útil. Mas aí vem a crítica em cima do gasto. Gente, vamos parar de pensar pobre. Desculpa, vamos ser honesto. A gente está com um pensamento, e volto a dizer, eu entendo você, torcedor. Eu entendo os amigos, companheiros, até jornalistas dizendo assim, poxa, mas como é que o Vasco gasta 16 milhões? Gente, o dinheiro é da 777. Se os caras investiram 16 milhões, eles sabem onde estão investindo. Pensem nisso. E decidam-se. Porque se não investe, tá lento, tá ruim, não tem dinheiro, tá pobre. Se investe muito, pô, mas vai investir esse dinheiro todo? Gente, o dinheiro é dos caras. Se não der certo, faça essa conta. O problema é deles. Eles não vão querer dar um tiro errado. Esse jogador passou por um crivo danado, por muita observação. Teve o aval do Barbieri, com certeza teve o aval do Abel. Eu vi uma reportagem de 2017, o Abel no Fluminense pediu a volta dele depois de uma ótima Série B pelo Londrina em 2016. Então, a gente tem que parar de fazer... Vamos analisar o jogador. E não é discutir, pô, mas gastou tudo isso, gastou... Para de querer gerenciar, para de querer fomentar a sua crítica em cima do valor pago. Que coisa absurda, cara. Os caras gastam o quanto eles quiserem. É claro que se eles gastam 16 milhões do Léo, eles podem investir 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares no Diego Valois.
Atacante colombiano, 26 anos, rápido, bom de futebol. No Luca Orellano, investi 3, 4 milhões de dólares. Eles sabem disso. Sabem. Eles têm noção disso. Os caras trabalham com isso, gente. Vamos confiar, minimamente. Mas eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Vamos confiar, porque aí vai ser aquela coisa de tá defendendo, você gosta, você... Pô, gente, tá feio, cara. Tá ruim. Não é aí, cara. Não é por aí, gente. Dá uma unida aí, dá uma abraçada. Se minimamente você não vê que tá tendo uma mudança, volto a dizer, sem também entender. Me diz um outro zagueiro aí. Vamos lá. O Vasco vai contratar o Gustavo Gomes do Palmeiras. Porra. É maravilhoso. Agora tem uma outra coisa que a gente tem que raciocinar. E isso a gente vai pegar e volta a dizer, eu entendo você, mas estou tentando dar aqui um pouco da experiência, um pouco do conhecimento, de conversar, porque eu converso com pessoas do futebol, com dirigentes, com empresários. Então a gente acaba pegando uma expertise nisso. Por um primeiro instante, e eu ouvi isso do Rodrigo Caetano, e já disse isso para vocês aqui, o Rodrigo Caetano não me pediu off, ele disse, Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro vão ter dificuldades em contratar jogadores para formar um elenco. Por quê? Principalmente Vasco, Bahia e Cruzeiro são os novos ricos do mercado. Então, qual é o recado que você dá para o mercado? Tá chegando o rico aí, vamos tirar dinheiro desses caras. E você se obriga. Então você vai contratar, vamos lá, o Gabriel Menino, o Palmeiras, que provavelmente pediria 2, 3 milhões por esse jogador, vai pedir 5. E você vai ter que se apertar e de repente vai ter que dar, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você já estabelecido no mercado, você vai chegar para o Palmeiras e vai dizer assim, vocês querem comprar um Marlon Gomes? Olha, 20 milhões. Pô, mas 20 milhões, Vasco? É, 20 milhões. Aí você já vai ter a mesma arma. E aí você vai chegar a um acordo. Não, o Marlon, não vou desfalcar o Marlon aqui. Vamos fazer o seguinte, lá na frente a gente faz alguma coisa. É isso. Você vai entrar na turma. A turma lá, a galera que vai para os coquetéis, a galera que toma champanhe, a gente já está na festa. Mas a gente está tomando um refrigerante ainda, comendo um canapézinho. A gente ainda não foi para o jantar. E a gente provavelmente só vai jantar a partir do ano que vem. 24 até. O que para o Vasco vale 10, para outros, Flamengo, Palmeiras, vale 5. Vale 5. Porque é diferente, o trato é diferente. Então eu tô, de alguma maneira, muito feliz. Desculpa estar dizendo isso. Porque agora a gente tem que pedir desculpa do fato da gente estar vendo mudanças no Vasco e ficar feliz. Porque a gente fica pensando assim, bom, se eu digo que eu tô feliz, eu tô puxando o saco de alguém, eu tô abraçando alguém. E eu falo isso, cara, porque eu deveria andar para isso, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho uma preocupação com as pessoas. Eu tenho esse meu jeito meio duro, às vezes, meio seco de certas situações, meio grosso até, e eu reconheço isso. Mas eu me importo muito com as pessoas. Eu recebo aqui no canal, de amigos, de membros do canal, de parceiros, gente do canal, que fala pra mim, pô, Flávio, esquece isso. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, porque o meu sonho é ver todo mundo feliz, cara. As pessoas todas felizes. Meu sonho é ver as pessoas pararem de me atacar, pararem de me jogar coisa, sabe? De ter ódio de um ou de outro. Tomara, cara, que esse time vá, que esse time ande, vamos torcer a favor e vamos entender que tá legal, cara. Olha só que final de ano que a gente tá tendo, torcedor do Vasco. Pô, são os jogadores maiores do mundo, mas vamos lá. Se o Vasco contrata o Pedro Raul como contratou, o Léo veio do São Paulo, o Lucas Piton vem do Corinthians, o Gabriel Menino vem do Palmeiras, o Keiler, goleiro, vem do Internacional de Porto Alegre. O Vasco contrata o Luca Orellano, jogador do Vélez Sácio, clube da primeira divisão. Contrata o Matias Rojas, meia do Racing da Argentina. Traz lá o Diego Valois do Talheres, que está sempre jogando Libertadores da América. Traz, de repente, o Franco Fagundes, meia do Nacional de Montevidéu. Traz o Jair do Atlético Mineiro. Traz o Patrick do São Paulo. Olha só, cara. Gente, a gente tá na festa, galera. A gente entrou na festa. A gente tá brincando com os caras. Isso é um sonho, torcedor. O que a gente estava esperando tá acontecendo. Por mais que esteja lento em certos momentos, por mais que tenha problema de transfer ban, por mais que não tenha pago o prêmio do acesso da Série A, o que é um absurdo, isso eu vou cobrar.
Não pode. Não é uma prática comum nos Estados Unidos pagar prêmio por título? Não sei. Mas se é, no Brasil a cultura é diferente. Tem que enquadrar, tem que pagar. Eu tive essa informação ontem, não sei se todos não receberam, mas alguns não receberam. Porque vieram reclamar comigo. Porque sabem que eu tenho uma voz, que sabem que eu boto a boca no trombone do meu jeito, mas eu boto e vou cobrar isso. E a gente tem que entender que essa situação é clara de que tá tendo uma adaptação de lá para cá e de cá para lá. Para os caras também é muito novo. O Brasil é um país diferente. Ou vocês acham que a operação no Standard de Liège é igual? A operação no Gênova, por mais que a Itália seja quente, mas é um clube menor. Que a operação no Red Star. Não é, gente. Não é, absolutamente não é. O Vasco é um clube diferente. O Vasco é de uma repercussão enorme, uma repercussão mundial. O Vasco é um clube gigantesco. E eles estão entendendo isso, mas eles estão se adaptando. Está tendo uma transição ainda no Vasco, não acabou o ano. Tem muita gente da associação que ainda está lá dentro, que está fazendo essa transição, está saindo aos poucos, porque esse era o combinado. E o time novo que está entrando vai dar a cabeçada, vai errar. E eu não estou defendendo os caras, não. Mais uma vez, não tenho nenhum interesse, não quero nada, absolutamente nada. A única coisa que eu quero é poder fazer o meu trabalho, poder divulgar as minhas coisas, que não tenha tanto. Ontem eu estava conversando com a assessoria de comunicação do Vasco, querendo entender como é que vai ser o ano, vai ser fechado, a gente vai ter as janelas, porque eu quero trazer conteúdo para você, torcedor. Eu preciso isso. Isso é o meu trabalho, isso é a minha função, isso é meu ganha-pão, é a minha paixão. É trabalhar com jornalismo. E eu defendo a minha classe. Aqueles que estão lá, quero melhores trabalhos, quero melhores condições, pô, saber onde é que vai ser, a sala de imprensa vai melhorar, bacana, colocaram lá uma estrutura legal pra gente poder trabalhar. Tudo isso ajuda demais, cara. E eu quero isso pro bem de vocês, para que vocês, torcedores, tenham um conteúdo que vocês nunca tiveram. Agora, que a gente tenha um baita de um time, cara. Que a gente possa ter um puta de um time em campo. Um time competitivo. Pô, é igual ao Flamengo? Não, não é. Claro que não é. É igual ao Palmeiras? Claro que não é. Mas um time que tem um Kehler no gol, que tem um Gabriel Menino e um Piton nas laterais, dois jovens com saúde, tem um Léo na zaga, contrata um zagueirão, um zagueiro maior, um zagueiro grande, que tenha um meio de campo com o Andrei e com um baita de um meia, um jogador interessante, que possa contratar um volante, era o Júnior Urso, mas traz um outro jogador, que tenha um Pedro Raul na frente, que tenha Figueiredo, Ignaldo, Marlon, que possam suprir essas necessidades. Tem lá o De Luca, que é menino. Ontem pintou uma notícia do Luvanor, atacante do Cruzeiro, para fazer uma composição de elenco, que vão ser necessárias essas apostas. Que a gente possa ter um time, que a gente vá a campo feliz. Porque eu tenho certeza que você, torcedor, o apaixonado, aquele que gosta, que vibra com as notícias, que fica triste, que acha que o Paulo Brax é um tartaruga, mas eu tenho certeza que você tá doido. Pô, se for montar, você tá no papelzinho aí, porra, o goleiro é tal, o lateral é tanto, porra, olha que time legal, cara, a gente tá montando um time, você não sabe nem se vai dar certo. Mas só de ter nome diferente, você já fica feliz. Você não tira o Andrei, tem uns que botam o Figueiredo, tem uns que não, o Marlon não posso tirar, não tem como. Você monta o teu time, você tá na expectativa de ver, essa é a graça do futebol. Agora, vamos parar de achar que, não, como é que gasta tanto nisso? O dinheiro é dos caras, gente. E vamos acreditar que aqueles que estão sendo contratados estão vindo referendados, estão vindo bem analisados, e que se forem mal, erro dos caras, e também pior para os caras que investiram. Troca. Porque eles não são malucos. Esse jogador que a gente pagou 5 milhões de dólares aí, isso é uma bomba, cara. Tá aí o Carlito Palácio, que tomara agora com o Maldonado que a coisa possa melhorar, ele possa crescer, ele possa tomar vergonha na cara e dar uma melhorada, né? Vamos ver, de repente é um caminho para o Carlito Palácio. Então o time está tomando corpo, o Vasco está fazendo investimento, o Vasco está no mercado, o Vasco está competindo. As coisas mudaram, estão mudando. Desculpe dizer isso. Eu tenho que pedir desculpa, porque eu não posso dizer que tá bom, eu não posso dizer que, porra, as coisas estão mudadas, porque a gente está aqui passando pano, a gente está defendendo. Amigo, vamos dar um tempo, né? Vamos fazer as pazes, ó, dedinho aqui, ó. Pô, cara, vamos parar com isso. Vamos remar junto, cara. Vamos ficar feliz. Porque eu também não acho o Léo Pelé esse jogador todo, esse jogador fantástico, mas eu tô pensando no recado.
Eu tô contratando o Léo, pô, mas não foi isso que a 777 prometeu. Foi. Formar um time competitivo. E não é você que vai balizar que jogador vai ser competitivo. Você não é o treinador. Você não estudou para isso. Você é um torcedor, cara. Entenda isso. Você tem que entender isso. Entender que quem tá lá dentro entende mais do que nós. Muito mais. Então, sim, isso foi prometido. Agora, 2024, pagando as dívidas, acertando tudo, ganhando dinheiro com o futebol, de repente vendendo o Andrei também, que vai vender. Não dá pra gente ficar nessa celeuma, pô, vai vender o Andrei agora por 20 milhões. Cara, esquece isso, velho. Esquece. Dá um tempo nisso. Vira torcedor, cara. Vai pra arquibancada, fica feliz. Ou então critica se o time não jogar nada. Espera a montagem. Confia mais no processo, em quem tá lá dentro. A gente não é treinador, a gente não é dirigente, a gente não é jogador. A gente é torcedor. E como torcedor, a gente tem que torcer, cara. Criticar, o time não tá jogando nada. Pô, Barbieri, que time horroroso. O time não consegue fazer uma transição de bola, não consegue dar 5 passes. Aí sim. Mas reclamar porque pagou 16 milhões em A, em 20 milhões em outro. Nossa, estranho, né? Como é que paga 2 milhões do Pedro Raul e como é que paga 3 milhões no Léo Pelé? O que te importa isso, cara? Qual vai ser a mudança no dólar pra você isso? Vai mudar o preço da batata baroa na feira? Não vai, cara. Tem mercado. O Pedro Raul, por exemplo, foi 2 milhões porque foi à vista. Foi no pau. O Léo Pelé vai pagar até 2025, provavelmente. E é um jogador novo. Um jogador que vai ser vendido, vai recuperar esse dinheiro, provavelmente. Então, vamos ser mais torcedor. Vamos entender que as pessoas que estão lá dentro estão com boas intenções. Estão trabalhando muito, cara. Eu fui pedir uma entrevista ao Abel, a assessoria, me disseram, cara, o Abel não quer falar. Ele quer ficar imerso aqui, trabalhando, cara. Quer montar um time, depois ele fala. O Barbieri é a mesma coisa, o Paulo Brax é a mesma coisa. Eu sei que pra vocês é ruim, pra nós é horroroso. Mas eu fico pensando assim, deixa os caras trabalharem, cara. Os caras estão trabalhando pra mim. Os caras estão querendo dar uma alegria pra mim. Ninguém mais do que eles quer que o serviço aconteça, que o projeto seja vitorioso. Larga o meu egoísmo, larga o meu problema, porque eu reclamo porque não contrata. Mas agora eu reclamo porque não é o jogador que eu quero. Agora eu acho que pagou muito caro. Porra, cara. Vamos ter um pouquinho de boa vontade só um pouco de boa vontade. E pra você que vai escrever aqui embaixo, pô, esse cara protege, esse cara, meu irmão, sério, de novo, cara, dá um tempo, velho. Dá um tempo, pô, passa, cara. Tá feio, cara. Tá muito feio, irmão. Você tem todo o direito de não gostar do Léo Pelé. Eu tô dizendo aqui, eu não acho que o Léo Pelé seja o maior zagueiro do Brasil. Mas eu entendo que pro mercado, ele é um bom jogador. Ele é útil para um time e o Vasco está tirando um titular do São Paulo. Se o cara é titular do São Paulo, ele não é qualquer um. O Piton, lateral esquerdo, é titular no Corinthians, não é qualquer um. Você está entendendo? O Vasco trouxe o Edmar, que tinha sido dispensado pelo Bragantino. O Vasco trouxe o Anderson Conceição, que ficou na reserva do Cuiabá no ano passado o tempo todo. O Vasco trouxe o Quinteiro, que não foi aproveitado pelo Fortaleza. E acabou o contrato dele agora no final do ano e ele não vai ficar, ele não tem clube para jogar. O Vasco trouxe o Danilo Boza, que não estava sendo aproveitado no Juventude. E aí o Vasco compra o zagueiro do São Paulo, por mais que você não goste, não dá para achar ruim, cara. Não dá para achar ruim, não é, tudo que acontece aí você acha bom, não é isso. Seja só inteligente. Não é que eu ache bom. Eu só acho que é diferente. Acho que é diferente. E quero confiar que quem está lá dentro está cumprindo a promessa. Está contratando. E vem mais. E eu digo aqui, o Vasco contratando esses 5 jogadores, eu acho que o Vasco vai contratar mais uns 12 ou 13 pela minha conta. Na minha conta são 17, 18 contratados. Mas 12 ou 13 vai contratar. E vamos esperar. Se os caras são bons, se os caras são ruins, se eles têm boas referências, se eles não têm, se eles são jogadores interessantes, não são. Agora, se é caro, se é barato, porque eu não gosto, porque tá gastando muito, não tá investindo tanto. Pô, gente, na boa, né? Vamos dar uma parada. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu vou estar na coletiva do Patrick De Luca, 11h30 lá no CT Moacir Barbosa. E prometo a vocês,
trazer notícias no canal Atenção Vascaínos à noite e também qualquer novidade, qualquer informação, provavelmente com a contratação do Léo Pelé e do Lucas Piton e talvez do Gabriel Menino, a gente vai trazer durante o dia boletins no canal Atenção Vascaínos e aqui também no Ave Mais. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, tchau turma.